Fala, galera da Pauliceia, estamos aqui hoje gravando o nosso episódio 0, o primeiro episódio, mas a gente vai chamar de episódio 0, porque nós vamos contar a história do nosso, do meu, do seu, do nosso Conexão Pauliceia Podcast. Vamos aí falar um pouquinho sobre como surgiu esse projeto, como ele foi idealizado, como ele foi realizado. E para me ajudar a falar sobre esse projeto, eu estou aqui com o meu amigo Ale Melo, que é dono, é CEO, é gerente, é presidente e é funcionário também, né? Do Peru Studio, que é o estúdio onde nós estamos gravando aqui e que tornou tudo isso possível. Fala um pouquinho aí, Ale. E aí, Saulo? E aí, pessoal? Tudo certo? É isso aí, vamos começar a colocar em prática esse projeto do Conexão Pauliceia, com a ideia de registrar histórias, de registrar fatos, né, para a gente ter aí isso na internet, publicado e armazenado na internet, né? Exatamente, né? Contar um pouquinho aí sobre o nosso bairro, né? O nosso bairro querido, nossa Pauliceia querida aí, que tantas pessoas já viveram aqui, já moram às vezes em outro local, mas não consegue esquecer aí, né, desse bairro, né? É um bairro muito legal, né? Sim, sim. Um monte de coisa que a gente viveu, que nem existe mais, lugares que a gente usava quando era criança, verdade, que mudaram, né? Então, isso tudo a gente vai começar a resgatar, trazer pessoas que resgatem essa memória, né? Para que as pessoas que assistam se identifiquem com isso e possam relembrar também esses momentos legais que nós tivemos aqui no bairro, né? É verdade, você tá falando aí, eu fico pensando assim, falei, nossa, tem tantas coisas. Aí eu moro na Pauliceia desde que eu nasci, né? Eu saí por 4 anos, mas voltei e nasci em 80, né? Então, cara, desde 80, cara, quanta coisa mudou aqui no nosso bairro, né? Sim, muita coisa cresceu demais, né? Em termos... Eles falam evolução, né? Mas não sei se é exatamente isso. Mas cresceu em estrutura, né? Sim, vamos colocar muito, assim, né? Muito. Porque eu falo que eu não sei se é evolução porque era mais divertido, né? Ah, sem dúvida, né? É que a gente é raiz, né? A gente a gente não é da geração 2000, né? A gente já é de pelo menos 20 anos atrás, então a gente é suspeito para falar, né? Mas até por isso que a gente vai trazer algumas pessoas mais jovens aí, né? Para poder ter esse equilíbrio aí, né? Porque... e trazer empreendedores do bairro, né? Pessoas que ajudaram o bairro a crescer também. Verdade. Né? E se tornar esse bairro forte que é hoje, né? Hoje a gente tem um bairro que tem um comércio muito importante, muito forte para a região toda, não só para o bairro, né? Para a região, e isso é importante você destacar, porque a gente percebe, assim, que durante muito tempo, até na minha época de infância mesmo, assim, a gente via alguns comerciantes, assim, que tinha um pouco aí de relacionamento com os meus pais, assim, falando sempre sobre essa questão de... não precisa sair da Pauliceia, né, para você comprar alguma coisa com qualidade, com um preço bom, né? Porém, as pessoas sempre tiveram aquela cultura de que o centro de São Bernardo, a Marechal ou o centro de Santo André é melhor para poder comprar essas coisas, né? E hoje eu vejo uma realidade diferente aqui na Pauliceia. Aliás, conheço pessoas que migram de outros bairros vizinhos para adquirir produtos aqui na Pauliceia. Então foi o que você falou, né? O comércio aqui na nossa região cresceu muito, né? Comércio e serviço, né? Sim. Nós temos prestadores de serviço de todas as áreas também. Você consegue resolver todas as questões e problemas de casa e empresa aqui dentro, né? A maioria das questões, pelo menos. E além de tudo isso, a gente vai estar trazendo também aí pessoas mais antigas, né? Pessoas aí que ajudaram, que conhecem pessoas, né? Ou que viveram aí com pessoas que ajudaram a construir a história do nosso bairro, né? Então vamos estar trazendo pessoas para participar aqui, falando sobre não só os comércios antigos, mas assim, empresas aí da década de 40, 50, que foi de quando o nosso bairro começou a ser construído, né? Então temos bastante histórias legais aí para contar.
Vai ser massa. E outra coisa é a participação das pessoas também, né? De comentários e críticas e sugestões. Aí o espaço dos comentários nos vídeos e no Instagram vai ficar aberto, né? Sim, vai ser um canal aberto aí para a população do bairro Paulicéia mesmo, né? Sim, e aí eu tô já imaginando encontros de turmas do ministro, do Fausto. Já tô imaginando a gente como um polo de encontros, assim, né? É, legal, cara. Vai ser divertido. Vai ser divertido mesmo. Fico imaginando aí que possa ser realmente assim, né? O nosso desejo é que realmente faça esse tipo de papel, né? É o nome do podcast, né? Não tinha nome melhor pra gente escolher. Não, é conexão. Então a gente vai tentar fazer uma conexão aí entre todos os setores do nosso bairro aí e para resgatar nossas histórias, né? Temos muitas histórias do nosso bairro aí que ficaram perdidas e que a gente já comentou algumas vezes entre nós aí fora do ar que precisavam essas histórias ficarem registradas e de certa forma, eu não sei, né? Eu não vou querer me meter na Secretaria de Cultura, né, de São Bernardo do Campo, mas isso aí precisaria ser falado nas escolas, eu acho. Talvez os professores, de uma certa forma, aí fora da grade curricular, mas citar, né, a história do nosso bairro, né? A gente falava sobre... eu lembro que eu estudei sobre isso, falar sobre como a Rua Jurubatuba, a importância que teve em São Bernardo, a Marechal Deodoro, falaram um pouco sobre a história de São Bernardo, mas a nossa Paulicéia aqui, uma das dúvidas que eu sempre tive foram por que o nosso bairro aí tem essas homenagens, né, à MMDC, né, aos soldados, né, da Revolução Constitucionalista. Por que colocaram a MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, né? Focaram nisso. Eu fiquei sabendo, através de uma pesquisa minha, que o nome da rua General Bertoldo Klinger, o General Bertoldo Klinger também foi ativo nessa questão aí, né, da Revolução lá. General Isidoro Dias Lopes também foi um cara ativo nessa Revolução. E por que o nosso bairro conta tanto essa história e algumas coisas da história do nosso próprio bairro a gente se perdeu, né? Não falou sobre as pessoas que ajudaram a fundar o nosso bairro, não falou sobre as pessoas que ajudaram a trazer famílias para cá, né? Para poder se estabelecer no bairro. E então são essas histórias que a gente vai tentar trazer aí. Nos próximos episódios a gente vai estar falando sobre isso. E espero que isso seja tenha a participação da Paulicéia em cima disso. Claro, porque nós vamos precisar também dessas conexões, né? Exatamente. Então, desses comentários, dessas sugestões, de indicação de pessoas que tenham essas histórias, que tenham histórias que mereçam ser registradas, né? E ser contadas aqui também. Eu acho que é importante. Verdade. E desde já, se você conhecer pessoas que falam assim, pô, o meu avô, meu tio, meu pai, tem uma história muito legal dessa região que ele contou, que aconteceu, a gente vai deixar um canal direto aí, né, no Instagram, um e-mail, vamos deixar um canal direto para você acessar, vai estar aparecendo para você aí, manda a sua informação aí, né, o seu e-mail, o seu contato pra gente poder fazer essas entrevistas aí e ajudar a resgatar essas histórias aí para o nosso bairro, para que seja de conhecimento de todos. É isso aí. E a gente não tá sozinho, né? Criamos o canal com as empresas, né? Isso. Então a Peru Studio tá entrando em parceria com a Adópio, que é a agência de marketing digital do Saulo, e a gente está criando esse projeto. Só que todo projeto precisa de apoio e a gente precisa de divulgação. E Exatamente. aí quem está apoiando a gente com as divulgações? Nós estamos recebendo o apoio da EP, que é a Associação da Paulicéia, né? Inclusive, Associação dos Empresários. Associação dos Empresários da Paulicéia, é verdade. Associação dos Empresários da Paulicéia, a EP. E através do Sérgio, que é o presidente, o Sérgio da Raros. E o Sérgio está com a gente não só apoiando, né? Trazendo o nome da EP aí, toda a credibilidade que a EP tem de 5 anos aí já de existência no nosso bairro, como ele também vai estar participando junto com a gente aqui, né, na mesa, né, entrevistando as pessoas. É um outro talento que estava escondido. Que também tem muita história, né? O Sérgio também tem história pra caramba pra contar aí, a gente vai falar sobre isso daí. E o Sérgio, além de empresário e
presidente da app, agora vai ser apresentador de podcast, tá vendo? Você viu? E a gente está contando também com a ajuda da Pauliceia News, que é a página do Instagram de notícias aqui da Pauliceia, que está sempre aí fazendo divulgações de tanto de histórias, né? Fazendo um pouquinho do nosso papel aqui que a gente vai fazendo Conexão Pauliceia, só que no formato do Instagram, mas também faz divulgação de notícias, informações de atualidades, né, do bairro. Então, eu ajudo eles com algumas notícias também lá. Então, nós recebemos o apoio do Pauliceia News, que vai estar ajudando a gente a fazer a divulgação das histórias, né, que tem tudo a ver aí também, né? Então, vai ser bacana, uma parceria bacana. A gente quer agradecer desde já o apoio da app da Pauliceia News e também já abrir, né, para o pessoal aí, quem quiser fazer parte do projeto, quiser apoiar, quiser ajudar, quiser patrocinar também, que é bom, né, Ale? É bom. Ajuda, né? Ajuda a sair a gente poder expandir a coisa, Sim, né? Exatamente. Chegar ao ponto nós queremos chegar ao ponto de fazer isso daqui em live, né? E a gente poder ter essa participação direta das pessoas ao vivo. Ao vivo. E as pessoas fazendo comentários ali e brincando e todo mundo se divertindo e enriquecendo as histórias, né, de quem estiver aqui contando. Eu acho que isso é extremamente importante. E para isso, é lógico, precisa de apoio, precisa de verba, né? Sim. E a Pauliceia tem um perfil aí, né? Até como eu já conheço o pessoal da app, tenho tido bastante contato com o Sérgio aí, ele sempre falou sobre essa questão do empresário da Pauliceia ser um cara agregador, né? Eles estão sempre ajudando, estão sempre se engajando nos projetos. Então, com essa ajuda aí, né, de todos nós, a gente consegue fazer com que o projeto do Conexão Pauliceia cresça cada vez mais e a gente possa fortalecer e fazer com que a história do nosso bairro aí nunca, jamais seja esquecida. E aí me conta então, Saulo, você, agora nós falando do projeto, conta como que foi a sua infância, ou como que foi a sua timeline aí com a Pauliceia. Bom, como eu já falei, eu me chamo Saulo Ferreira. A família Ferreira aqui, né, já é da Pauliceia aqui há bastante tempo. Eu sou neto da dona Gertrudes Amaro Ferreira e do seu Clarindo Joaquim Ferreira. Eles moraram aqui na rua Ângelo Gobato. Pelas histórias que são contadas, já vamos começar a dar uma palhinha aí, né? Pelas histórias que são contadas por eles aí, a casa deles foi, se não foi a segunda, foi a terceira casa construída na rua Ângelo Gobato, aí da Pauliceia, né? Legal. Então, meu avô veio para cá também na década de 50, 60. Eles eram lá da região do Planalto Paulista, vieram para cá e construíram a casa que está ali até hoje. Você vai falar assim, se eu falasse o número seria bem legal, né? Mas eu não vou lembrar. Então, mas é uma das casas mais antigas que tem aí na Pauliceia. E meus avós tiveram 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres. Um dos meus tios faleceu por volta de 2004. O restante estão todos vivos até hoje. E eu sou filho do seu Clarindo Joaquim Ferreira, filho. Ele tem o nome do meu avô, mas ele é o filho, né? E a gente sempre moramos na Pauliceia. Eu morei no fundo dessa casa aí, né? Até os meus 6, 7 anos. Depois a gente desceu lá para o número 35 da Ângelo Gobato e morei lá minha infância toda lá. Tenho muitos amigos meus aí que vão acompanhar a nossa história. E assim, a gente estabeleceu um reencontro ali na rua Ângelo Gobato todo ano, né? No último ano a gente acabou não fazendo, mas todo ano a gente reúne alguns amigos ali no final, os últimos sábados aí de dezembro, antes do Natal, né? Os primeiros, na verdade, de dezembro, para poder estar ali na rua e poder conversar, tomar uma cerveja juntos ali, conversar um pouquinho aí, falar sobre a nossa infância. E, cara, é muito legal. É muito legal. A rua Ângelo Gobato ali, quando a gente entra ali, a gente senta para conversar, vem 1 milhão de histórias na cabeça ali, assim, né? A gente lembra de tudo que a gente aprontou, de tantas coisas que a gente fez ali, tanta coisa que a gente fez legal e tem as coisas que a gente não fez legal ali também e que a gente acaba nunca mais esquecendo, né? E depois a gente mudou, né? Saímos dali, viemos ali mais pro centro da Pauliceia e é onde eu vivo até hoje, ali na região ali perto do Fausto.
Comecei estudei no Ministro, assim como você, né, Ali? Foi, ministrão. Ministrão aí é também um marco na vida de tantas pessoas, né, cara? Nossa Senhora. Os meus pais não estudaram no Ministro, mas eu tive tios que estudaram, eu tive primos que estudaram ali, muitas pessoas ali. O Ministro também foi um marco, assim, na história, né? Estudei na EMEI Caetano de Campos, que foi antes ali, né? Que é antes do Ministro. Pré-escola, né? Na pré-escola. Depois a gente só andava um pouquinho mais, né? Continuava a calçada, passava correndo pelo posto. Atravessava o postinho ali. E depois aí eu estudei até a 8ª série e depois fui estudar em São Caetano, né? Não tinha o posto, né? Tinha. Sempre teve ali. Só que ele era chamado de posto, né? Não era UBS, era né? postinho, né? Era postinho. Só gotinha. E eu lembro que ali, cara, é engraçado assim que o postinho ali tinha uma... eu esqueço o nome de uma planta que você puxa, quando você estoura a folha assim, ela sai um líquido branco. E tem muito espinho, né? Cara, e a criançada ficava desafiando um ao outro como se pudesse atravessar por cima dos espinhos, cara. Os caras saíam pisando, ralava tudo. Uns que era mais fortinho, né? Pisava, afundava o pé, arranhava tudo o pé. Cara, era cada uma. A gente sempre, quando estava indo a pé pro Ministro, passava por lá e tinha aquele desafio. E eu lembro que o desafio foi pegando o corpo. E depois de um tempo já não tinha nem mais planta. Abriram como é que se diz? Assim, um caminho no meio da planta ali, né? Acabaram com os obstáculos. Acabaram com tudo ali. E a gente... Aí, né, depois que eu saí do Ministro, fui estudar em São Caetano, eu comecei a ir pro ramo da publicidade, né? E assim, foi um negócio meio que... Na verdade, assim, tem uma história curiosa. Eu era muito ruim em matemática, sempre fui. Desde o Ministro até em São Caetano. E em São Caetano, cara, quando o ensino começou a ficar mais puxado, né? Não o ensino, né? Mas as matérias começaram a ficar mais puxadas, assim, né? Pegou uma fase mais de álgebra, essas coisas. Eu falei assim, eu não quero matemática na minha vida, nunca mais. E isso que me motivou a fazer publicidade. Porque a gente chegou no 3º ano do ensino médio e a gente começou a fazer aquelas pesquisas, né? De o que você vai querer fazer na faculdade e tal. Aí eu fui procurando o que não envolve matemática. Aí fui ticando. Aí falei, eu vou trabalhar com relações públicas, advocacia. E aí a publicidade e o marketing apareceu pra mim ali. E foi curioso, assim, porque, acabou que numa bobeira dessa foi o que eu fiz a minha vida inteira, né? Legal. E aí fui pra estudar publicidade. Eu e mais 2 amigos. Os dois, assim, um que é o Marquinho, né? Marcos Vinícius. Ele morava ali na Rua Aclimação, morou na Paulicéia também bastante tempo. Ele estudou comigo desde a EMEI Caetano de Campos. Estudou vários anos comigo no Ministro e estudou comigo em São Caetano. E a gente entrou na faculdade juntos, né? Só que a gente acabou estudando o 1º e 2º ano e ele desistiu. E eu fui o único desses 3 amigos aí que que seguiu no ramo da publicidade, né? E aí trabalhei em jornais, né? Na área comercial, área de mídia. Em 2006 eu comecei a trabalhar com uma agência mesmo, né? Que foi a agência I9 lá no Ruge, do meu amigo também até hoje mora nos Estados Unidos, Leandro Neves. E depois eu saí de lá, tive a minha agência, aí ingressei no marketing digital a partir de 2009, mergulhei de cabeça mesmo no marketing digital com a minha agência. O ponto alto da minha agência aí foi em torno de 2013 para 2014, que eu trabalhei a minha agência se tornou o braço digital do Grupo Octopus, que é uma das maiores agências que tem no Brasil e, sem dúvida, é a maior que tem no ABC. Paulo César Ferrari, o dono da agência. Trabalhei com eles lá por muito tempo, até que eu realmente desisti. Falei assim, cara, não quero mais ter agência, muita dor de cabeça para mim, vou parar. Parei, fui trabalhar na região da Paulista, Berrini, e aí trabalhei em várias agências lá, sempre no segmento aí de ou comercial ou atendimento, né? E acabou que agora, 2 anos atrás, junto com outro amigo, a gente retomou o empreendedorismo digital de marketing aí com a agência Doppio, né? Num formato totalmente diferente, muito mais híbrido, né? Muito mais livre, assim, de
de você ter um escritório, de ter funcionários, né? E aí funcionou bem. E aí é o que eu estou fazendo até hoje, com vários projetos aí, né? E tivemos o grande prazer e a sorte de conhecer a Peru Studio para nos ajudar a realizar esses projetos aí, né? A dar imagem aos projetos, né? Dar imagem aos projetos, exatamente. Legal. Pô, que bacana. Eu não... A minha família não é daqui, né? Minha família, se você pegar a árvore mesmo, tá no Brasil inteiro, né? É uma loucura, assim. De parte de pai, meu avô era caixeiro viajante, então imagina, cada filho nasceu num lugar, é uma doideira. É uma loucura. E aí, meu pai veio do Paraná com a minha mãe pra cá, pra São Paulo. E na época, meu pai é protético dentário. E na época, ele trabalhava com um dentista que era daqui do ABC. E falou pra ele, cara, você tem que ir pra lá, porque lá é um lugar que tá começando, tá crescendo e tal, que não sei o quê. Você tem que ir pra lá. Isso em que período? Em 75. Eu tinha acabado de nascer, então foi 76. Eu nasci em dezembro de 75 e nós viemos pra cá, pra essa casa, eu tinha uns 7, 8 meses. Eu fiz 1 ano nessa casa. Legal. Então, nesta casa mesmo, esta que está o estúdio hoje. Exatamente nesse local. Exatamente nesta casa. E aí, aí eu cresci aqui, né? Eu sou o mais novo de 3 irmãos. Então a gente cresceu aqui no bairro, a praça aqui da Bom Retiro era o Morrão, que a gente nunca voltava sem sangue. Sem barro era impossível, né? Sem sangue, às vezes dava certo, assim, né? Quando a brincadeira não estava muito legal, a gente voltava inteiro. Eu comentei com você que das coisas que a gente fazia lá na Rua Ângelo Golbato, e pelo mais ou menos o nosso nível de idade aí, uma das coisas ruins que eu citei da Ângelo Golbato eram as brigas dos pipas, né, cara? Tinha uma guerra com a galera do Morrão aí. A gente, às vezes, a gente normalmente tomava muito relo do pessoal do Morrão, mas na época do pipa que a gente conseguia cortar, a linha não podia cair ali. Se caísse a linha na Ângelo Golbato, os caras comiam, aí já descia o Morrão inteiro lá, né? Nossa, vamos pegar o pessoal de baixo, né? O pessoal lá de baixo, era uma loucura. E aí, assim, então, Morrão, aí depois Ministro, né? Aí meio Caetano de Campos, estudei lá em 82 com a tia Miriam. Legal. Incrível, tia Miriam, uma fofa. Que depois eu ficava indo, era muito engraçado, assim. Eu mesmo estudando no Ministro, né? Mesmo não, quando eu estudava no Ministro, eu saía mais cedo daqui de casa e passava lá na Caetano de Campos para conversar com a tia Miriam, para vê-la, e depois eu ia pro Ministro. Então, tipo, eu visitava ela ali quase, não todo dia, mas muito frequentemente. E isso foi, assim, por alguns anos e tal, visitando ela e tudo mais. A irmã dela, ainda teve umas coisas assim, a irmã dela foi aluna do meu pai deu aula na Metodista, de prótese dentária. Então a irmã dela foi aluna do meu pai e tal. Legal. E aí a gente não perdeu esse contato. Até que vai, né, perdendo com o tempo e tal. Quando nasceu meu filho, e a gente foi fazer a festa de 1 ano dele, eu falei, cara, ela tem que estar nessa festa. Eu vou dar um jeito dela estar nessa festa. Aí fui aqui na Caetano de Campos. Aí eles não podiam, né? Como que vão dar o endereço dela pra mim? Não pode, né? Chega um maluco lá e quer o endereço da professora. Não tinha. Cara, eu rodei. Aí saí daqui, ela tinha ido pra uma outra escola, eu fui pra essa outra escola, daí me mandaram pra uma outra escola lá no Ruge. Eu fui nessa outra escola até que eu consegui o endereço dela. Aí fui atrás dela. E aí ela foi no aniversário do meu filho, foi mó barato, assim, foi super legal. Muito legal. Ela foi professora da minha irmã também. Ela era professora, ele chamava de tia, né, na época. Tia Miriam. Ela era tia na época que eu estudei no Caetano de Campos, mas eu não estudei com ela, né? Mas eu lembro dela na minha época e depois a minha irmã, que é 4 anos mais nova do que eu, estudou com ela também. É muita história ali, cara, muita história. E aí sai de lá, Ministro, aí durante o Ministro ali tinha o CREC, né? Fiz natação no CREC, aprendi a nadar no CREC, ganhei um monte de medalha lá no CREC.
as bibliotecas, né? A biblioteca do Crack, que a gente frequentava. Nossa, muito, cara. era o nosso Google. É verdade, hein? Né? Era um Google bem mais complicado, né? Assim, bem mais requisitado. Exatamente. E aí o teatro que tinha... O Crack era incrível, né? Procópio Ferreira, né? O teatro lá tinha bastante peça, né? Bastante... Aquele teatro era muito legal, assim. A gente tinha era um polo mesmo artístico ali, cultural, né? O Crack, na época. Eu não sei como que ele funciona hoje, se ele tem essa força ainda com a molecada de hoje e tal. Né? Eu acho que é até legal a gente dar uma olhada também, Sim, verdade. Né? Tem bastante coisa no Crack lá que eu vejo, assim, né? Mas eu acho que é pouco divulgado. Eu acho que precisaria ser mais divulgado, né? Talvez, assim, chegasse com maior força para todas as pessoas, né? Eu vi, por exemplo, que no sábado passado teve um sarau lá. Eu vi alguma coisa de Cine Crack, eu vi uma faixa lá esses dias. Sim, então, mas é pouco divulgado. Na verdade, isso daí é uma das coisas que a gente precisa ajudar a resgatar com o nosso trabalho aí, né? Vamos trazer do podcast. Alguém do Crack, né? Verdade, que conte né? a história dessa transição toda de quando fechou o teatro, porque eu lembro que teve uma movimentação para não fechar, mas acabou não tendo força. E a própria biblioteca, né, que quando estava reformando, eles transferiram para uma casa ali na frente perto do posto de saúde, do posto não, da AMA, né? AMA ali embaixo. Do Meimei, né? Da Ian. Não, isso, mas tem um... Não é pronto-socorro que tem lá embaixo, depois da Ian. Tem a UPA, né? UPA, isso, esse nome que eu queria. Certo. Então, na frente da UPA, eles alugaram uma casa que ficou com uma biblioteca temporária, enquanto estavam reformando a do Crack. Mas ela diminuiu, né? E também por conta de força, né? Não tem... Hoje as crianças não precisam ir numa biblioteca igual a gente ia e tal. Então aí diminuiu, você põe um computador, ele substitui 30 estantes de livros. Sim, verdade. Né? Mas... continuam as atividades, tem a piscina, tem a quadra. Sim, né? tem bastante atividades lá no Crack, né? Ainda tem a questão, né, toda dos esportes lá, né? E que até isso é uma das coisas assim que... Às vezes a gente... Eu não quero cometer o erro de falar que é pouco divulgado. Às vezes a gente não tem o interesse de correr atrás e se informar também, né? Então eu não quero ser julgador a ponto de falar, tá errado, né? Às vezes é a gente mesmo que não sabe como procurar, mas continua tendo todas as atividades, né? As inscrições no esporte, né? E é interessante... E até uma questão também de necessidade, né? Quando a gente era moleque, a gente ia atrás, ficava na fila, saía 5 horas da manhã para ficar na fila para conseguir a vaga, né? No negócio. Muitas vezes ficava na fila um tempão e chegava lá, não era aquela fila, perdia 4, 5 horas no dia. A gente podia perder. Aí você queria natação e a natação era a primeira que acabava a vaga. Exatamente. Aí, tudo bem, vou fazer outra coisa. Aí eu, por exemplo, joguei vôlei lá por causa disso, porque não tinha vaga na natação. Adorei o vôlei. Aí foi muito legal nessa parte. Eu sei que daí depois, na época do colégio, também saí daqui, da Pauliceia. O ministro na época era até a 8ª série. Sim. Né? E na época do colégio eu saí e fui para São Paulo, daí para estudar prótese dentária. Que daí meu pai já tinha um laboratório aqui nessa casa e tudo mais. Meus irmãos já eram formados. Eu fui para lá fazer prótese. Aí beleza, fiz prótese dentária. Aí voltei pro ABC pro tiro de guerra, né? Aí entrei no tiro de guerra em 94, servi. Fui na turma do Orlandini, do Sargento Orlandini, de 94. Eu era o 030 Melo. Vixe. Era eu. Se você não lembrou da minha cara, agora lembra, sou eu. E aí, depois disso, volto para São Paulo para fazer a faculdade. Aí fiz faculdade no Ipiranga, fiz ciência da computação, diferente de você que fugiu da matemática. Eu fui atrás dela. Mergulhou de cabeça na matemática. Eu fui atrás dela, fiz ciência da computação. Aí depois de ciência da computação, eu entro na Universidade Federal de São Paulo como estagiário no departamento de enfermagem lá. Era núcleo de informática e enfermagem. Então a gente fazia software educacional, não sei o quê. Eu entro como estagiário nesse núcleo e começo a desenvolver esse tipo de software. Aprendi muito naquele lugar e conheci minha esposa, né? Caramba, meu.
Muito louco. Nerd nível hard, né? Eu adoraria. Não sou tanto assim, não. É mais engano um pouco mais. E aí conheço minha esposa nesse lugar. Minha esposa incrível, uma pessoa extremamente forte, uma mulher incrível. E ela fazia enfermagem lá e... Beleza, começamos a namorar ali e tudo mais. Depois disso, aí eu vou para a área de publicidade, saio de lá quando me formo, né? Vou para a área de publicidade, mas não como publicitário, vou como desenvolvedor. Sim. Então aí eu começo a desenvolver dos softwares educacionais, a gente migra para a internet, né, bombando e tal, a gente migra para sites, eu começo a desenvolver jogos para sites, para a internet, né? Começo a desenvolver isso, até que chega uma hora que cansa, né? Vai colando as placas e tal, que não sei o quê. Aí já casado, daí nasce meu filho. Aí quando nasce meu filho, eu falo, cara, eu preciso puxar o freio, porque não dá. Eu virava, tipo, 3 noites por semana. Era uma loucura, né? Trabalhar com desenvolvimento em agência, né? Aí eu quero alguma coisa. E aí eu já tinha fotografia como hobby, desde moleque. Já tinha trabalhado para alguns jornais como fotógrafo, freelancer e a troco de foto, a troco de publicação, né? Porque você não ganhava nada. Sim. Na verdade, você gastava, né? Porque eu tinha que ir até o lugar, fazer a foto, revelar a foto, escanear, não sei o quê, tá. E aí eu falo assim, cara, não, eu quero uma coisa que dê para eu envelhecer com saúde, né? Eu achava. E aí eu fiz jornalismo. Aí eu falei, não, eu vou voltar pra faculdade. Aí peguei e fiz jornalismo. Meu filho tinha acabado de nascer, ele nasceu em outubro, eu entrei em janeiro na faculdade. E foi muito legal, assim, foi muito gostoso. Peguei essa fase dele crescendo ali, eu estudando e tal, e ele já começava a participar. Hoje meu filho, assim, é meu brother, né? A gente tem discussões pesadíssimas sobre antropologia, e sociologia e conflito de gerações. E é mó barato, assim, é muito legal. E aí termino o jornalismo, entro no audiovisual, né? Dentro do jornalismo, eu já trabalhava numa agência como TI, né? Como gerente de TI. E aí eu migro para fotografia dentro dessa agência, fotografia e vídeo, enquanto eu estava fazendo jornalismo. E aí eu entro no audiovisual. Isso já tem uns 20 anos. Aí. O caminho é um caminho assim, né? Pra você ver. Totalmente. Enquanto eu saí da escola e fiz assim, ó, pro marketing, você fez isso daqui. Exatamente. A gente acaba aqui, né? Acaba junto. É muito louco isso. Mas é legal, cara. E uma coisa interessante, assim, que eu repassei, meu filho é pequeno, né? Eu casei em 2007, né? Eu conheci minha esposa em 2004. Antes de começar a trabalhar nessa agência que eu falei, que é a I9, né? Mas eu casei em 2007, né? Só que eu só fui ter o meu filho em 2018, né? Então meu filho é pequeno ainda, né? Eu tava naquele negócio de falar assim, vou ficar rico pra depois eu ter um filho, né? Aí quando eu percebi, eu falei assim, não vai dar. Aí eu falei, vou ter meu filho novo logo que eu tô ficando velho já, né? Mas assim, então meu filho ainda é pequenininho, mas assim, eu tenho um sobrinho que ele tem 20 anos agora, assim, então eu peguei muita fase dele dessa fase de conflito de gerações. E eu acho engraçado, cara, que às vezes a gente tinha umas conversas assim, né? Quando o moleque já tá começando a compor mais, né? Não só a identidade dele, né? Mas a inteligência, né, dele. E ele querendo falar assim, né? Que a geração dele é muito melhor que a minha, né? Aí ele falando, não, porque... cara, é incrível. Quando ele começa a falar de tudo que é melhor na geração dele, ele sempre entra na Marvel. Eu falo, cara, Marvel, antes de você... com o perdão da expressão, antes você tá no saco do teu pai, cara. Marvel já existia já. Essa Marvel já era da nossa infância, da infância do meu pai, cara. Você quer falar... Eu acho muito engraçado, né? Eles achando que, tipo assim, tudo tudo da geração deles é mais novo, né? E é melhor. Eu falei, cara, isso já existia na minha já. Né? Tudo que tem na sua geração foi a minha que inventou. Foi a minha que inventou, exatamente. O que a sua vai inventar, né? Eu sempre falava isso. Não, quando essa geração mais nova inventa alguma coisa, não presta, né? Eu vejo às vezes
Aí você tá sendo parcial com a sua geração, tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Mas eu vejo que assim, às vezes eu vejo apesar que também, né? Tem, o meu filho assiste algumas coisas no YouTube lá que quando eu olho assim, eu falo assim, pô, sério, cara? Mas na minha geração também tinha umas coisas assim que não faziam o menor sentido. Nenhum, né? Nenhum. Quando você volta, né, pra reler algumas coisas, né? Uma vez a gente tava... A minha esposa tem uma prima que era pequenininha, tá pra casar agora, inclusive. E aí a gente conversando sobre desenhos e tal, eu falei que eu gostava do Pica-Pau, ela pegou e falou assim, eu não gosto do Pica-Pau. Aí eu olhei pra minha esposa assim, como assim? Ah, não, o Pica-Pau não é legal porque ele engana as pessoas. Cara, acabou com a minha infância, assim, uma frase, uma criança, né? Aí eu falei, cara, peraí. Aí eu fui ver, mano, o Pica-Pau é muito canalha, né? É muito canalha, né? Caramba, cara, e é isso. Não, tem, então... a gente não tem como... Tom e Jerry, né? Você olha assim, você fala assim, meu, nossa, que... A gente fala assim, né? Por exemplo, às vezes eu vejo meu filho agitado, assim, falo, meu, esse moleque não para, tal. Eu fico pensando, falo, meu, eu assistia Tom e Jerry, né? Imagina como que eu não era pra minha mãe. Né? A gente era motivado a ser tipo o diabo da Tasmânia, assim, né? Exatamente. Destrutivo. Mas é verdade, é tudo questão no fim das contas, assim, é tudo uma questão de gosto mesmo, é de memória afetiva. Eu falo isso para as pessoas, é memória afetiva, né? A gente acha que na nossa época tudo era melhor, mas é só uma memória afetiva, né? Que é exatamente o que a gente quer guardar nesse projeto. Exatamente. As memórias afetivas deste bairro, né? Do bairro Paulicéia, do que aconteceu nesse bairro e do que vai acontecer ainda, né? Sim, exatamente. E é isso aí, né? Eu acho que a ideia, né, no fim de tudo, é que a gente tenha a participação de todos, né, para fazer com que esse projeto seja um projeto, seja um podcast pro bairro, né? A gente não é nosso, né? Por isso que eu até criei esse bordão, né? Ele é o meu projeto, ele é o seu projeto, ele é nosso projeto, né? Então que ele seja nosso de todas as formas e que as pessoas sintam isso, né? Tomara, eu espero que de verdade as pessoas sintam isso, né? Que o Conexão Paulicéia seja um projeto pro bairro. Então, se é do bairro, se você está no bairro, se você tem uma história no bairro, ele é seu também. Ajuda a gente, né? Entre em contato com a gente, se convida para participar com a gente. Sim. Se você tiver uma história legal para contar, porque sempre será bem-vindo. O engajamento, né, já é uma participação incrível, né? Verdade. De poder contar e confirmar histórias, né? Alguma história que for contada e você participou, vai lá e comenta, eu lembro disso, é verdade e tal, não sei o quê. Isso vai ser legal, né? Essa interação vai ser legal, né? Verdade. Eu lembro, por exemplo, né, quando a gente tinha na MMDC, aonde é agora o Flex Paulicéia e o Max Vita, né? Que eu acho que são os dois condomínios, um do lado do outro. Cara, eu lembro dali, literalmente, de quando tudo era mato. Não era mato porque era um terreno, né? Era um terreno, o pessoal jogava... Eles carpiam, né? Não era mato que eles carpiam. Mas era um terreno onde o pessoal jogava bola. Aí eu lembro que o pessoal treinava cachorro. Era um terreno ali. Depois eles fecharam, né? Com um muro, mas continuou sendo um terreno ali, um espaço onde as pessoas... tinha muito mato mesmo, mas tinha algumas coisas ali. O pessoal jogava, fazia as coisas lá. E eu não lembro porquê e nem lembro quando que foi que aquilo foi vendido e que foi, né, para a construtora para construir os prédios. Então, tenho certeza que tem muitas pessoas aqui no bairro que sabem de todas essas histórias. E eu fico curioso para saber e tenho certeza que muitas pessoas ficam curiosas para saber, né? Então, que a gente possa... nos ajudar aí e trazer essas histórias para as pessoas. Sabe, né? Uma coisa que eu soube que existe e que me deixou extremamente curioso, o pessoal da IAN, eles têm uma cápsula do tempo enterrada. Ixi. E não sei se a cada 5 anos, eu sei que a primeira vez que fizeram essa cápsula já deve ter uns 20 anos. E aí eles colocam notícias, recorte de jornal, e eles abrem, acho que a cada 5 anos, vê, né, o que tem ali, coloca de volta e atualiza, coloca as coisas novas.
Então, nós vamos descobrir quando que eles vão abrir essa cápsula e nós vamos estar lá. A gente precisa fazer isso, sem dúvida nenhuma. Nós vamos estar lá. O dia que me contaram, meu olho brilhou, né? Me deu vontade de saber onde que era. Só pra ir lá e abrir escondido pra ver o que tem lá dentro. E uma coisa que eu acho legal, assim, a gente que está aqui já desde a década de 80... a gente já fica curioso em saber essas coisas. Eu fico imaginando a geração mais nova. Sabe uma coisa curiosa? Eu espero que eles tenham curiosidade não, disso. eu acredito que tem, assim. Uma vez, eu não lembro quando que foi, com quem que foi, mas eu achei engraçado a gente falando assim da nota de R$1. Eu falei, não existe nota de R$1, o moleque mais novo. Não existe nota de R$1. Existe, cara. Existia uma nota verdinha de R$1 e essa nota sumiu, né, com o tempo. Ela parou de ser usada e a geração mais nova não sabe que existe. Então, assim, quantas notas de R$1 que existem na Paulicéia e que essa geração mais nova não faz ideia. Por exemplo, é o que eu falo, assim... Muitas crianças, né, já nasceram já com esses prédios da MMDC construídos. Elas não sabem que ali existia um terreno. O meu pai fala pra mim que ali a EMEI Vicente de Carvalho, né, é EMEB, né, agora que, né, se chama Vicente de Carvalho, e tem a Arlindo, que é a outra, que é para as crianças menores. Ali era um campo, tinha o campo do Paulicéia e ali tinha um outro campo. Então, assim, já na minha geração eu já não sabia disso. Eu falei, eu fico tentando imaginar a Paulicéia com 2 campos ali. Então você vê como que essas coisas para a geração mais nova vai ser legal, né? Eles ficarem sabendo, então... eu te falei, né, disso daqui, né? Isso aqui é um disquete que a nossa geração conhece, né, muito bem. Muito bem, esse aqui, né, já é um de 3,5, né? O de 5 1/4 era aquele grandão. Grandão, que era mais maior, fininho, né? E aí, eu sei de histórias de gente criança que olhou isso daqui e falou, nossa, você imprimiu o botão de salvar do Word, né? Imprimiu em 3D, o botão de salvar do Word. Então, o que você tá falando da nota de R$1, não precisa ir muito longe, né, para chegar nisso. E é isso, eu acho que temos, né? A gente expor essas histórias, né? E volto a repetir essa palavra do registro, né? De registrar essas histórias. Sim. E deixar isso arquivado, né, na internet. É isso aí. Extremamente importante. Bom, a gente conta com todo mundo aí, né? Com todo morador da Paulicéia. Eu ainda vou derrubar isso aqui até o final do podcast, eu vou derrubar. Com todos os moradores da Paulicéia, as pessoas que... eu sei de muitas pessoas, até tem uma amiga minha, né? Que ela tem uma odontologia Fiusa, lá em Campinas, cara. E ela segue as páginas da Paulicéia porque ela morou aqui até os 18 anos. Então, assim, não só as pessoas que moram na Paulicéia, mas as pessoas que moraram e que ainda tem um carinho especial pela Paulicéia, essa memória afetiva aí que a gente falou, que possam estar participando, nos ajudando, entre em contato com a gente aí e faça o papel aí de divulgador, né? Compartilha, segue a gente, né? Compartilha para quem puder aí, para que a gente possa alcançar, né, os nossos objetivos com o Conexão Paulicéia Podcast. É isso aí, assim, as histórias elas vão ficar gravadas no YouTube, na íntegra, né, as conversas, e vão ter os recortes no Instagram com algumas pílulas aí de cada história dessa, né, de cada causo que seja contado aqui. Exatamente. A gente vai deixar aí, sigam as nossas redes aí, né? Através dos botões abaixo aí. E é isso aí. Por falar em botão, nos próximos episódios eu estarei atrás dos botões. Verdade, né? Tem que fazer esse adendo. Eu estarei atrás dos botões, então eu não apareço mais. Agora é com o Saulo, que é muito mais bonito, né? Vamos combinar. São seus olhos. Mas a gente vai estar sempre citando o Ale aí nos outros episódios. Vamos estar falando aí. Tem uma voz dele que vem... É a voz que vem do Ale, não é do além, né? A voz que vem do Ale. E a gente vai estar sempre citando, mas... Aí é bom que as pessoas, quando ouvirem nos próximos episódios, falar assim, o Ale, vai vir no episódio 0 para ver você aqui, né? Tomara. Ou não, né? Eu não costumo ficar na frente da câmera, prefiro ficar atrás dos botões. Mas é isso aí, gente. Obrigado por assistir aí o nosso podcast. Um grande abraço a todos aí e estejam seguindo a gente aí nas nossas redes. É isso aí.